Boa noite, igreja. Bom, irmãos, é um prazer muito grande para mim estar aqui novamente. Quero convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias, porque nós estamos conversando esse mês sobre a liberdade, não é isso, pastor? Estamos fazendo um estudo mais aprofundado de Gálatas. Então eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias, por favor, em Gálatas, né? Para que a gente assim dê continuidade a tudo que já está sendo trabalhado esse mês. Hoje me tocou a missão de falar sobre a defesa do Evangelho, da forma que o apóstolo ele defendia ao Evangelho que ele pregava, ao Evangelho que o havia alcançado e que ele compartilhava com as pessoas. Dá uma olhadinha para mim aqui agora, irmãos, por favor. Eu imagino que no início do livro de Gálatas, os pregadores que vieram anteriormente já devem ter mencionado que os Gálatas passavam por uma situação muito complicada quando Paulo resolve escrever para eles. Os Gálatas, eles estavam sendo pressionados pelos os doutores, os mestres da lei, a serem circuncidados. Porque para os doutores da lei, os novos convertidos, eles deveriam ser adeptos da causa judaizante, judaica, ou seja, observar todos os rituais do judaísmo, e só assim então ele estaria salvo. Então, os mestres da lei pressionavam os Gálatas e colocavam na cabeça deles que a salvação deles só viria depois que eles começassem a praticar os rituais religiosos dos judeus. E assim, então, eles seriam salvos. Quando Paulo ele fica sabendo do que está acontecendo e ele está percebendo que os doutores da lei estão começando a convencer os Gálatas sobre essa visão, esse evangelho, ele escreve para eles e ele se surpreende. Ele se surpreende como que eles permitiram que um outro evangelho enchesse o coração deles e os enganasse, tendo em vista que em suas primeiras viagens aos Gálatas, todos aqueles que passaram, missionários que passaram, ensinaram o verdadeiro evangelho. Então, como que eles se permitiram ser levados por esse novo evangelho que era tão diferente do que o Paulo pregava? Por quê? Eu estou falando isso porque, para a gente entender o que Paulo vai falar, é importante que a gente saiba a preocupação de Paulo com os Gálatas e por que ele estava tão preocupado. Então, aqui, Paulo ele fala sobre um evangelho verdadeiro. E quando a gente fala em que eu tenho que praticar dogmas, eu tenho que praticar rituais religiosos para poder ser salvo, eu estou condicionando a salvação que veio por intermédio de Cristo na cruz, como foi cantado aqui, ministrado. Nada além do sangue pôde nos salvar, só o sangue derramado pôde nos salvar. Então, como que eles, depois de ter provado dessa salvação, esse sangue que foi derramado para que fôssemos libertos de tudo que nos aprisionava, inclusive da lei, como que eles se deixaram aprisionar novamente? Como que eles colocaram na cabeça que eles serão salvos pelo que eles fazem ou deixam de fazer? Porque era isso. Porque eu falei aqui, causa judaica, parece uma coisa meio difícil, mas trazendo para o popular, eles estavam ensinando para os Gálatas, os doutores da lei, que eles seriam salvos por aquilo que eles faziam. Você vai ser salvo porque você vem na igreja do manhã. Você vai ser salvo porque você participa do grupo de jovens. Você vai ser salvo porque você participa da EBD. Não! E Paulo, ele ficou revoltado com isso. Senão vocês não vão ser salvos pelo que vocês fazem, né? Vocês vão ser salvos pelo verdadeiro evangelho, que não te aprisiona a coisas, ele te livra. Lembrando que vir na EBD, participar dos cultos no domingo, congregar, é o dever de todo cristão. Amém? Só que
A salvação de Cristo não vem através disso. Ela já veio através do sangue de Cristo e ela está disponível para todo aquele que crê no Evangelho. E o que é o Evangelho? Então eu vou parar nessa pergunta e a gente vai ler, tá certo? Eu continuo lá a partir do versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, ou amaldiçoado, recusado, rejeitado, tá? Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoado ou anátema. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aí eu faço uma pausa. Dá uma olhadinha para mim. Então, como a gente colocou, ele está mostrando sua preocupação. E Paulo, ele fala uma coisa aqui muito forte. Ele falou, preste atenção, se alguém chegar até você e quiser te ensinar um evangelho diferente do que eu já preguei para você, que seja anátema, que seja amaldiçoado, que seja excluído da sua cabeça, da igreja, da sua mente, não dê ouvidos a outro evangelho. Gente, quantos evangelhos a gente tem por aí já hoje, não é verdade? E aí eu volto a pergunta para a gente. O que é evangelho? O que é evangelho? Fala para mim, Vinícius. Não ri não, é sério. O que é evangelho, Vinícius? O que é o evangelho? Boas novas? Salvação? O pessoal da esquerda aqui não está falando nada. Fala aí, gente. Agora que me deram esse microfone aqui daqueles cantores, agora eu posso ir até aí. Fala você, meu amigo, jovem bonito aí de camisa vermelha. O caminho que a gente tem que seguir. Minha amiga aí em cima, você que fingiu que eu não estou falando com você. Evangelho é tudo isso que vocês falaram, gente. É a salvação, são as boas novas. A primeira menção do grego, quando fala evangelios, que aparece, que a gente percebe, é quando o anjo aparece, né, para Maria, né, e fala o que para ela? Que ele traz o quê? Boas novas. No grego, ele está falando que ele trouxe o evangelis. Ele trouxe boas novas. E que boas novas são essas, meu amigo Vinícius? Jesus, o nascimento de uma criança divina, o próprio Deus em forma de carne humana, o nascimento de um bebê maravilhoso que não morreria sem antes cumprir, glória, sem antes cumprir a sua missão. E qual era a missão desse bebê? Crescer, ser o filho de um carpinteiro, se batizar, escolher seus apóstolos, seus discípulos, curar, fazer maravilhas, ensinar. O que mais, amor? Me ajuda aí. Morrer na cruz por nós, como estava previsto pelos grandes profetas. Então, e ao terceiro dia, como a minha esposa colocou, ele ressuscitaria, e o seu sangue seria o preço mais alto, pago por toda uma geração perversa de pecadores destinadas ao inferno, para que estes tivessem liberdade de chegar até o coração de quem? Pai. Ou você acha que o homem tinha livre acesso a Deus? Já não, irmãos. Vou dar um grande exemplo para vocês. Quando Moisés ele foi pegar as tábuas da lei no Monte Sinai, você sabe que ele ficou um tempo lá, né? Ele não conseguiu ver a face de Deus, porque ninguém vê a Deus e sobrevive, né? Naquele tempo. Então Deus, ele falou, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu sei que você quer me ver, né? Então você vai entrar na fenda dessa rocha aí, ó, fica de costas, fecha os olhos, se agacha, que eu vou passar aí.
esse fecha os olhos e se agacha por minha conta, tá? Mas assim, ele tinha que fazer de tudo para ele não ver, porque se ele visse, ele morreria. Então ele foi, entrou na fenda da rocha, ficou lá, e Deus veio e passou. A Bíblia fala que Moisés viu Deus estando de costas para ele. Irmãos, quando Moisés desceu do Sinai, o que ele teve que fazer? Ele teve que botar um véu, porque o rosto de Moisés, ele resplandecia como o sol. Você não consegue ficar olhando para o sol sem queimar suas pálpebras, não, suas retinas. Você não consegue. Você olha muito tempo para essa luz aqui, você fica vendo um monte de luzinha. Quem é casado aí se lembra no dia que estava fazendo o álbum de fotografias? Eu acho que eu nunca vi tantos flashes da minha vida quando eu fechei meus olhos. Imagina olhando para o sol. Então o que aconteceu? Moisés ele botou um véu para que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Véu esse que muitos anos depois foi o quê? Rasgado. O véu no rosto de Moisés era apenas um arquétipo, ou seja, uma referência antiga ao véu do santuário que separava o homem de Deus. Esse véu que após o estar consumado, ele foi o quê? Rasgado. Então o homem, através do sangue de Cristo, ele obteve a salva. E aonde está? Deixa eu pegar minha cola aqui, irmãos. E aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade. 2 Coríntios 3,17. Jesus não nos chamou para sermos escravos, irmãos. Nem da lei, nem do pecado, nem de religiosidade e nem de nada. Cristo nos chamou para a liberdade. Muita gente confunde a liberdade, não é verdade? Eu vou falar um pouco disso aí, né? Que horas são? Não dá tempo. Eu vou falar um pouquinho dessa liberdade que as pessoas confundem, né? Alguns novos convertidos, alguns jovens, às vezes confundem essa liberdade. Então eu vou falar um pouco sobre ela. Mas antes eu vou falar da maior libertação que pode acontecer na vida do ser humano. O sangue de Jesus, ele foi derramado para nos libertar, correto? Mas se você não estiver liberto aqui, nada do que você fizer vai traduzir a liberdade que você alcançou. Uma vez eu falei de Jesus para um rapaz junto com Tamires, e ele foi para um retiro de jovens que a gente organizou. Esse rapaz, ele tinha sido condenado por um crime, né? Se eu não me... de assassinato? Um crime de assassinato. E ele estava respondendo em regime aberto. Semi-aberto, né? Enquanto averiguava a prova, e a gente não sabia. Aí, durante uma pregação, quando acabou o culto, ele me procurou e começou a chorar e falou assim: olha, eu quero aceitar esse teu Jesus. Eu quero isso para mim. Ele me contou a história dele. Estava eu e Tamires, ele contou a história dele pra gente e falou do que ele tinha sido acusado. Eu falei: você sabe que se você for culpado, você será julgado e você vai ser condenado. Naquela tarde, aquele rapaz aceitou Jesus no coração dele. Quando terminou, né, o retiro e tudo mais, meses depois, o julgamento dele saiu. E um amigo dele, que estava no retiro com a gente, o rapaz que o levou para o retiro, irmão, né? Me ligou. E falou assim: William, o Augusto pediu para te falar uma coisa. O quê? Quando ele estava sendo algemado, ele olhou para mim e falou assim: fala para o William que eu posso estar preso no meu corpo, mas a minha mente está livre. Essa foi a palavra mais linda que eu já ouvi de alguém. E ele estava com a Bíblia que a gente deu para ele, né? Então, assim, ele está livre. Quando você é livre, não existem cadeias físicas ou espirituais que possam te prender. Nada pode te prender. Rituais religiosos não podem definir quem você é.
A salvação, ela nos alcançou através da cruz de Cristo. E o Evangelho é muito mais do que falar Jesus te ama, é muito mais do que entregar um folheto e perguntar se a pessoa aceita Jesus. O Evangelho é você compartilhar a boa nova do bebê que cresceu e se tornou um grande homem, e morreu e ressuscitou. A boa nova é você falar da vida, morte e ressurreição de Cristo. Essas foram as boas novas compartilhadas por Paulo e todos aqueles que passaram pela Galácia. Só que aí, os doutores da lei não satisfeitos. Não, peraí, que história é essa? Que liberdade é essa? Agora é assim? Virou bagunça? Eu quero dizer para você, irmão, que às vezes tem esse questionamento na sua cabeça. Ué, o que houve? Virou bagunça? Virou bagunça agora? Agora pode isso, pode aquilo outro? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Não é você e não sou eu que vou julgar e condenar o meu próximo. Relacionado ao nosso próximo, Jesus nos deixou apenas uma missão, que nós devemos o quê? Amar. Devemos julgar? Condenar? Criticar? Só amar. Só amar. É triste, irmãos, quando a gente entra em um ambiente que nós somos analisados e julgados pela nossa aparência. Gente, Jesus não está nem aí para a sua aparência. A gente se preocupa tanto com essas coisas. Ele é barba, ele não tem barba, ele é careca, ele é cabeludo, ele usa uma camisa de floral, ele é assim, assado, cozido. Por que você não se preocupa em anunciar as boas novas? Por que eu não me preocupo em anunciar as boas novas? Irmãos, o Evangelho, ele te liberta de todos os julgamentos, tá? Se você se sente julgado por alguém, eu quero que você saiba que Cristo te libertou disso. E não é o julgamento de ninguém que vai dizer quem você é, ou o que você deve ser. Você tem que ser quem você é, desde que você seja lavado e remido pelo sangue de quem? Se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, precisa de mais alguma coisa para entrar no céu, irmãos? Não. Óbvio, agora eu vou chegar no ponto. A gente fala da liberdade da mente, da liberdade da religiosidade, mas não podemos confundir a liberdade com libertinagem. O que é libertinagem? Essa palavra complicada, que é tão parecida com a liberdade, mas não é. A libertinagem é quando eu estou em um determinado local e simplesmente eu não quero viver de acordo com as regras daquele local. Tá? Eu não quero, estou ali, eu quero participar de tudo, mas eu não quero viver de acordo com os preceitos, as regras daquele local. Isso se chama libertinagem. E aí a pessoa, ela usa do pretexto da liberdade de Cristo, que não tem nada a ver com o que ele está pensando. A liberdade de Cristo que ele te dá, gente, ela te liberta do diabo, do jugo da escravidão, ela te liberta do julgamento das pessoas, mas ela não te autoriza a viver do jeito que você quer. Amém? Se estamos congregando na IBNJ hoje, quais são as doutrinas que guiam a IBNJ além da palavra de Deus? Porque não é só a Bíblia que é a diretriz. A Bíblia é a principal direção de fé da igreja de Cristo na Terra. Mas a igreja, ela tem o seu regimento interno, ela está sujeita às suas regras, os cargos, tudo tem que ser respeitado. Nesse aspecto, Paulo nos manda obedecer às autoridades constituídas. Não é verdade? Então, se aqui na minha igreja, vou pegar um exemplo assim, que não tem nada a ver, tá? Na igreja do meu pai, em que meu pai é pastor, não pode pregar com barba. Por quê? Eu não sei, pastor, não faço a mínima ideia, mas também não vou criticar. Eles decidiram que para você pregar lá, você tem que estar com a barba feita. Então eu nunca vou pregar na igreja do meu pai. Não é verdade? Então assim, a gente lá não pode pregar de barba. Então se eu for
pregar naquela igreja, o que eu vou fazer? A barba. Porque, embora eu não concorde com essa regra e a ache boba, eu tenho que respeitar. Tá bom? Então, se você está na IBNJ, não use Jesus Cristo e seu sangue como conversa fiada para dizer que você é livre para fazer o que você quer. Porque enquanto você estiver na IBNJ, você vai caminhar na mesma direção que a IBNJ caminha. Amém? Se você algum dia não estiver mais confortável de caminhar nessa visão, o que você vai pedir para o pastor? A sua carta de transferência. E vai procurar um outro lugar. E graças a Deus tem muitas igrejas por aí. Não é verdade? Então eu precisava falar isso, pastor. Porque eu vejo isso em muitas igrejas. Tá? Então as pessoas confundem as coisas. Então, compreendemos a verdadeira liberdade que Cristo nos deu? Na mente, no coração. Entendemos isso? Sim ou não? Entendemos que Jesus nos libertou da religiosidade. Amém? Entendemos que nada além do sangue vai poder nos salvar? Entendemos? Então, que a gente possa guardar isso no nosso coração. Eu finalizo e continuo lendo agora os 2 últimos versos que foram a mim colocados como responsabilidade, né? Que é o verso 11 e 12. Diz assim o 11: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. E aí o apóstolo Paulo fala claramente da forma que ele recebeu o evangelho, tá? Eu recebi o evangelho de Cristo vendo um programa de televisão. Ele recebeu o evangelho no caminho de Damasco. Você lembra disso? Lá no caminho de Damasco ele teve uma revelação do próprio Jesus, que perguntou o que para ele? Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou quem? Jesus, a quem tu persegues. E ali mudou a vida de Paulo. Ele conheceu o evangelho ali. Tá? Mas você e eu conhecemos o evangelho de outras formas. Cada um conheceu o evangelho. E qual é a tua missão com a liberdade que ele te deu? É levar as boas novas. A liberdade que Cristo deu. Eu acho que se as pessoas entendessem a palavra liberdade mencionada na Bíblia, a liberdade que foi comprada com sangue, se nós entendêssemos isso, eu acho que não nos julgaríamos tanto, eu acho que não nos condenaríamos tanto, eu acho que não nos escravizaríamos tanto, né? Porque os religiosos, eles queriam justamente impor cargas sobre os ombros dos Gálatas que nem eles poderiam carregar, como Jesus fala em Mateus 23:4, sobre aqueles que colocam fardos tão pesados que nem eles têm coragem de carregar. Então, queridos, que possamos levar a libertação, a liberdade, a verdadeira liberdade, a liberdade comprada pelo sangue, a liberdade que nos livra do inferno, da condenação da morte, a liberdade que nos permite, como que foi aquele texto que eu li hoje? Ela nos permite sermos felizes em compartilhar o evangelho e nos faz ter o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Adotivos, mas não importa se é adotado ou não, o que importa é que Ele nos chama agora de quê? Filhos. Então que possamos levar essas boas novas para todos aqueles que tivermos a oportunidade. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, queridos? Que Deus possa abençoar o nosso resto de semana, possamos continuar nessa liberdade que Ele nos deu, caminhar em direção aos céus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, porque
o Senhor pagou a nossa dívida. O Senhor, desde antes da fundação do mundo, foi prometido para nos salvar, para nos fazer livres. Não permita que nos escravizemos novamente, Deus. Não permita que confundamos a nossa liberdade com libertinagem. Que possamos ser pessoas livres na nossa mente, para que todo mundo veja essa liberdade concedida pelo Senhor em nossas ações. Deus, que possamos refletir o Senhor e o Teu amor para o nosso próximo. Que possamos amá-los. Que possamos levar as boas novas da salvação para Ele. Ó Deus, leva-nos para as nossas casas em paz, segurança, nos livre de todos os males, Senhor. Guarda nossos corações em santidade, nossa mente, e nos guie durante esse resto de semana que ainda tem. Abençoe o dia de trabalho de cada um de nós amanhã, meu Deus, e que tudo que nós colocarmos nas nossas mãos venha prosperar. Assim, meu Pai, nós entregamos esta noite e este momento de culto ao Senhor nas Tuas mãos. E te agradecemos por haver recebido de nós. Em nome de Jesus, amém.